Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma de nossas aulas. Hoje estudaremos o sistema de numeração decimal. Nós já conhecemos a história dos números, sabemos também que utilizamos os números no nosso dia a dia. Para contar, nós podemos contar os dedos da nossa mão, quantos alunos nós temos na turminha, para medir a nossa altura, o tamanho dos nossos brinquedos, para identificar o número da nossa casa ou o número do nosso celular, nosso telefone, para ordenar quem concluiu a primeira atividade, quem chegou em primeiro lugar em uma corrida. E para escrever, nós usamos os algarismos. Você lembra deles? Eu acredito que sim. Na aula de hoje, nós conheceremos o sistema de numeração decimal. O sistema decimal é um sistema de numeração que possui 10 símbolos e diferentes regras. Para representar as quantidades, usamos 10 algarismos, que são eles: o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses algarismos, nós escrevemos qualquer número. Nesse sistema, os números são agrupados de 10 em 10, por isso chamado decimal. E eles também possuem ordem e classes. A cada 3 ordens, nós formamos uma classe. A primeira classe é a classe das unidades simples. E ela é formada pela primeira ordem, que são as unidades, a segunda ordem das dezenas e a terceira ordem das centenas. Agrupamos também os números em ordem e classes e podemos observar através de exemplos com material dourado. Então, olha só, a classe das unidades simples, eu tenho o número 1, que representa uma unidade, e para isso eu tenho um cubo de material dourado. A dezena, que é o número 10, eu já vou precisar de 10 unidades, ou 10 cubinhos do material dourado. Uma centena, que é o número 100, eu vou precisar de 100 unidades, ou 10 dezenas. Temos outro exemplo aí para você visualizar. Um cubinho, uma unidade, uma dezena ou 10 unidades. Eu tenho uma barra aí com 10 unidades. Toda vez que nós agrupamos e chegamos a 10, nós temos uma dezena. Temos uma plaquinha representando uma centena e ela contém ou 10 dezenas ou 100 unidades. Um milhar ou 10 centenas, ou 100 dezenas, ou 1000 unidades, que aí nós já temos a unidade de milhar. Observe que esse cubo da unidade de milhar, ele está bem maior. Por que ele está maior? Porque para representar uma unidade de milhar, eu vou precisar de 10 centenas, ou de 100 dezenas, ou então 1000 unidades. Então, quando eu agrupar tudo isso, eu vou ficar com um cubo bem maior. Agora já sabemos que a primeira classe é a classe das unidades simples e a segunda classe é a classe das unidades dos milhares. Então, vamos observar os exemplos. A cada 3 ordens, nós temos uma classe completa e a primeira classe é a classe das unidades simples, formado pela primeira ordem, que é a ordem das unidades, segunda ordem, a ordem das dezenas, e terceira ordem, a ordem das centenas. A segunda classe é a classe dos milhares, e nela eu tenho a quarta ordem, que é a unidade de milhar, a quinta ordem, que é as dezenas de milhar, e a sexta ordem, que são as centenas de milhar. Observe também que nós sempre usamos um ponto para separar as classes, ou seja, de 3 em 3 ordens, nós temos uma classe. Observe esse exemplo com ábaco e também com o quadro lugar-valor, ou QVL. Então, no ábaco, eu tenho aí
4 unidades. E para representar isso no quadro lugar-valor, eu vou utilizar apenas a unidade, porque eu só tenho 4 unidades. No segundo exemplo, eu tenho o número 15, e então eu já tenho 5 unidades e uma dezena, para representar aí no quadro lugar-valor. O último exemplo eu tenho aí para você pensar qual será o número que vamos representar aí por esse ábaco. Então, você vai ter que conferir quantas unidades, quantas dezenas, quantas centenas e quantas unidades de milhar. Na hora de preencher esse quadro lugar-valor, ou QVL, você sempre vai começar pelas unidades, sempre da sua direita para a esquerda. Então, vamos conferir quantas unidades nós temos aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu já sei que são 7 unidades. Na dezena, eu tenho apenas uma dezena. Então, o número 1 representando uma dezena. Na centena, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 centenas. Lembrando que a centena representa o número 100. Então, eu tenho 4 centenas. E na unidade de milhar, eu tenho 2. Então, na hora de escrever esse número, qual número vai dar aí? Pense um pouquinho. Isso mesmo, vai dar 2.417. E dessa forma, nós vamos preenchendo o quadro lugar-valor e vamos agrupando os números, colocando na ordem e nas classes. E dessa forma, criança, você também vai compreendendo o valor posicional de um número, que nós abordaremos em uma próxima aula. Por enquanto é só, reveja novamente a aula e realize as atividades que eu estarei enviando no nosso grupo de WhatsApp. Bons estudos, um abraço.